Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apson e sejam bem-vindos ao canal Literário. Hoje nós temos aquele tão aguardado vídeo 12 livros para 2024. Mas talvez você já esteja se perguntando, peraí Marcelo, você já não lançou um vídeo 10 livros do clube para 2024? Pois é pessoal, eu lancei esse vídeo 10 livros do clube para 2024, portanto eu não vou apresentar esses 10 livros aqui, porque eu já apresentei, eu vou deixar o link na descrição. É do nosso clube de leituras para o ano que vem, cujas vagas estão abertas e você pode se inscrever. Vou deixar os links aqui na descrição para quem tiver curiosidade. E nesse vídeo eu realmente apresentei toda a curadoria do clube, que será devidamente lida em 2024. Como assim, Marcelo? Então são mais 12 livros? Pois é, né, pessoal? Exatamente, olha, esses que eu mostrei do clube são absolutamente garantidos. Nós acabamos de terminar a versão 2023 do clube e lemos toda a leitura programada, e era mais ou menos o mesmo volume de obras. O que ocorre é que eu ia lendo outros livros paralelamente, por isso que eu insisto na ideia de um clube que é tão boa, porque você acaba lendo mais. Você tem metas do clube, né? A gente tem as lives e reuniões virtuais, e o fato de estar todo mundo junto num clube só, mesmo que virtual, né, pelo grupo de mensagens, lives e tudo mais, acaba incentivando você a ler mais, então você acaba lendo as leituras do clube, mais as suas. Portanto, hoje eu vou apresentar aqui a minha lista pessoal, mas vocês vão ver que não é tão pessoal assim. Como assim, Marcelo? Cheio das surpresas? E temos aqui, portanto, os 12 livros para 2024. Mas antes de eu apresentá-los, gostaria de pedir-lhe a gentileza de já se inscrever e deixar sua curtida. E também você não se esqueça, por favor, de deixar nos comentários quais são os seus livros para 2024, eu quero ver a sua lista. Marcelo, pera aí, você vai ler todos aqueles livros que você mostrou, aqueles 10 livros do clube para 2024, mais esses 12? É, pessoal, vamos tentar, né? Eu vou até fazer um vídeo referente à lista do ano anterior. Eu não li todos, tá, pessoal? Mas eu li boa parte, eu ainda não sei exatamente quantos por cento, foi mais de 50%, eu vou ainda fazer esse levantamento e fazer um outro vídeo para vocês, né? Quanto será que eu li da lista de 2023? Tá aí um tema legal, né? Mas chega de enrolação. Só até pra ninguém pensar que eu sou uma máquina, né? Vou até apresentar primeiramente aqui o Sigmund Freud. Bom, vocês todos já conhecem ele. E temos aqui Moisés e o Monoteísmo. Eu já li Totem e Tabu, Mal-Estar na Civilização e 5 lições de psicanálise do Freud. Talvez o nome dele assuste, né, pessoal? Nossa, deve ser uma coisa super técnica. Você é psicanalista, Marcelo? Não, eu sou administrador, pessoal. Eu nunca fiz um curso de psicologia. Obviamente que eu tive algumas matérias em administração, mas muito pouco. Eu simplesmente sou um aficionado por psicanálise. E o Freud, ele é extremamente didático, tá, pessoal? Ele queria que não apenas profissionais da área lessem os seus livros, ele queria que todos lessem, portanto não se sinta intimidado, né, de ler o pai da psicanálise, né? E o que eu ia dizer, pessoal, é que eu não vou ler esse livro inteiro. Como assim, Marcelo? Porque aqui nós temos Moisés e o Monoteísmo, que é o que eu quero ler, que ele vai até a página 180, mais ou menos, né, um pouco menos da metade, então não se assustem. O resto são outros textos de psicanálise que eu posso vir a ler, mas o foco, o objetivo aqui é o Moisés e o Monoteísmo, e parece que vai haver aqui uma releitura da Bíblia, né? Como eu falei no vídeo anterior do Book Haul, a psicanálise tanto se ocupa com o que é falado quanto o que é escrito. Ela está a todo momento sendo utilizada como ferramenta de análise para se determinar o que havia no inconsciente daquela pessoa no momento da escrita ou no momento da fala. A escrita é muito similar à fala, se a gente for pensar criticamente. E segundo Freud, especialmente em Totem e Tabu, eu vou deixar as resenhas de Freud que eu já fiz aqui na descrição, ele vai analisar a fundo a religião. Ele evidentemente era ateu e ele tinha uma visão de que a religião e as neuroses estavam intimamente conectadas, né? Particularmente ele enxergava a religião como uma reprodução aumentada, digamos assim, do complexo de Édipo, né? Vamos ser menos técnicos, né? A relação pai e filho que as pessoas tinham na época, né? E a gente pode imaginar que os pais na época eram talvez mais abusivos, né? Verbalmente, fisicamente, o castigo corporal era uma coisa bem aplicada. Portanto, é natural de se esperar que a visão que se tinha de Deus era de um Deus cruel, abusivo. Era a visão da época, né? Que a pessoa era punida porque ela se comportou mal. Mas ele vai muito além disso, e aqui em Moisés e o Monoteísmo ele vai particularmente analisar a figura bíblica de Moisés e vai fazer seu caso de que haveriam 2 Moisés, né? Eu acho que é por aí, eu não li, né? Tudo que tá aqui eu não li, tá, pessoal? Eu só ouvi falar, né? Não tenho também data fixa, tá, pessoal? No clube eu tenho as datas fixas, cada obra será lida mais ou menos em um mês, tem obras de 2 meses e obras de 45 dias no clube.
clube, mas aqui eu ainda tô pensando em fazer sim um planejamento, tá, pessoal? Mas aqui no momento do vídeo eu ainda não defini o que eu sim tô pensando em já queimar um pouquinho a largada, porque tem bastante coisa aqui pra ler. É possível que esse vídeo vai ao ar no domingo, estou gravando ele aqui na terça, e é possível que até lá eu já tenha começado a ler alguma coisa daqui pra não ficar pra trás, né? Outra coisa que eu não mencionei é que as minhas resenhas de Freud são extremamente populares e por isso que eu escolhi ele também pra aumentar a exposição do canal. Aparentemente vocês gostam bastante dessas resenhas, então por que não, né? Pessoal, temos aqui Nélida Pinhon, Tebas do Meu Coração. Só ouvi falar da Nélida, o que é algo muito triste, né? Tem muitos colegas por aqui que já leram diversas obras dela, e essa aqui vai ser meu primeiro contato com ela. Tinham até me recomendado uma outra obra, mas essa aqui eu comprei na livraria e só tinha essa. Mas mesmo assim eu escutei coisas boas dessa obra. Eu não sei ao certo do que se trata, eu sei que é uma escritora que faleceu recentemente, muito aclamada, e eu fiquei com muita curiosidade de lê-la. Naquele 1º de julho, porém, Eucarístico começou a abater as árvores prometidas aos filhos como herança, logo que morresse. Avisada de que a família perdia as pompas mais nobres e pelas mãos de Eucarístico, Magnólia foi ao seu encontro. Pediu que se desse ao menos 3 dias para pensar. Não se destruiu o patrimônio de uma vida inteira e poucas horas de machado. Eucarístico não conseguiu ouvir uma única palavra e Magnólia ajoelhou-se rezando pelas árvores enquanto ele as abatia. Dizem que a escrita dela é muito boa. Vamos conhecê-la, né? Como eu disse, eu não tenho data, tá? Pode ser que eu comece por esse. Eu tenho algumas obras que eu quero começar primeiro. Essa aqui pode ser uma delas. Pessoal, essa lista aqui é aquela coisa, né? Eu fiz uma primeira lista e eu falei, é isso aí mesmo. Eu falei, não é isso não. É aquela coisa que você fica pensando e repensando, e até agora que eu tô fazendo o vídeo, a gente fica meio dividido, né? E aqui eu tive que fazer uma escolha muito complicada, porque eu falei em outro vídeo que 2024 ia ser o ano que eu ia ler Os Miseráveis, né? E eu tinha que fazer uma escolha. Era Os Miseráveis ou Balzac. E eu, infelizmente, escolhi Balzac, que eu gosto mais dele do que do Victor Hugo. Não quer dizer que eu não vá ler Os Miseráveis. Muitos de vocês perguntam, e aí, Marcelo, já leu? Não li ainda, pessoal. Ia ser pra 2024, mas acho que vai ficar um pouco demais aqui. Tem muita coisa aqui. Então eu escolhi Balzac e eu escolhi Ilusões Perdidas. Fazendo essa lista, eu me dei conta de que existem autores que eu não consigo ficar sem, pelo menos por enquanto, assim, né? E o Balzac é um deles, né? Porque o Balzac, ele tem o La Comédie Humaine, né? Ele criou esse compêndio aí de quase 90 obras, romances, contos, onde ele criou um universo de personagens que se repetem. E eu já li do Balzac, O Pai Goriot, A Pele de Onagro, Mulher de 30 anos, eu vou deixar as resenhas aqui. Livros excelentes, fantásticos, e algumas personagens se repetem. Eu pensei, puxa, se eu ficar um ano sem ler o Balzac, eu vou esquecer as personagens desse universo. Eu acho que eu tenho que ler ele todo ano para que essas personagens fiquem comigo. São personagens muito memoráveis, muito interessantes. E o Balzac, ele dá aquele retrato, né, da sociedade francesa do século XIX. Tipicamente tem aquele jovem ambicioso, bem jovem, 20 anos, que quer ascender socialmente. E sempre tem essa questão das ilusões perdidas. Apesar de que esse é o título dessa obra, esse é um tema recorrente na obra do Balzac. Aquele jovem que quer chegar no topo e acha que aquelas pessoas são talvez iluminadas, os nobres, né? E ele obviamente vai se decepcionar, vai ver que há muita frivolidade, hipocrisia e há isso de ilusões perdidas também, porque as personagens muitas vezes vão ter dilemas morais, éticos. Então o Balzac, ele é realmente um romancista de peso. Ele era um workaholic, ele trabalhava 16 horas por dia. A história de vida dele é fascinante, né? Ele realmente queria ser escritor e os pais eram contra, mas ele persistiu, perseverou e não foi fácil. Demorou uns 10 anos pro primeiro romance dele, assim, né? O que teve real sucesso, né? Foi A Pele de Onagro, que eu vou deixar a resenha aqui. Foi o primeiro romance a alçar alguma fama, assim, né? E demorou, acho que mais de 10 anos. E nisso ele quebrou financeiramente. Ele era bem complicado. Ele se endividou, dívidas de jogo também. Como todo escritor tem aí uma vida conturbada e por isso talvez que escreva tão bem. E aqui no Ilusões Perdidas não poderia ser diferente. Como diz o título, Ilusões Perdidas, né? Um escritor que quer ascender socialmente, e ele vai a Paris, ele mora na província, né? O Balzac era de Tours. Aqui eu não sei se a personagem era de Tours, mas Tours é uma cidade que aparece muito no universo de Balzac, a gente pode imaginar, ele nasceu lá. Naturalmente que Paris vai ser um ambiente um tanto hostil, por um lado cheio dos prazeres mundanos, por outro cheio das ilusões e das decepções, né? E eu vi o filme, tá? De Ilusões Perdidas, de 2021, excelente filme, altamente indico. Eu não sei em relação à obra, eu vou ler a obra e descobrir. Essa é uma obra
obra grande aqui do Balzac, todas as obras que eu li são bem menores, essa aqui tem quase 800 páginas, e muito possivelmente eu vou abrir uma leitura coletiva, tá, pessoal? Não quero prometer nada, mas uma leitura coletiva aberta para todos que quiserem participar, quem estiver no clube e quem estiver fora do clube vai poder participar, não apenas pro pessoal do clube, tá? Mas fazendo as contas aqui, provavelmente vai ficar pro segundo semestre de 2024, tá, pessoal? Porque eu tô dando, obviamente, prioridade ao clube, já temos uma turma formada, né? São as pessoas que estão também ajudando financeiramente o canal, e ele é um projeto, por ser pago, eu tenho esse comprometimento, eu preciso entregar todas as leituras, né? Então, todas essas aqui, eu espero lê-las em 2024, mas a prioridade vai ser, obviamente, as leituras do clube. Essa aqui é uma que eu, muito provavelmente, eu vou ler em 2024, vou abrir a leitura coletiva, então aguardem. Só que eu realmente acho, assim, olhando o calendário do clube, que talvez para o segundo semestre vai ficar mais tranquilo, porque a partir do segundo semestre do clube, as leituras estão todas mais diminutas, né? No primeiro semestre temos leituras mais pesadas ali, leituras de 45 dias, de 450 páginas. Nós vamos ler os Buddenbrook em junho, julho, é uma leitura de 2 meses, né? Mas é mais densa. E eu tô querendo alocar 3 meses para essa leitura aqui. Eu acho que é o tempo certo. Então, aguardem, eu naturalmente vou lhes informar, pessoal, leitura coletiva aberta, Ilusões Perdidas de Balzac, venha ler conosco, totalmente gratuito o projeto, mas eu vou anunciar com antecedência, tá? Fiquem tranquilos, não tô programando para agora, tá? Eu vou avisar, mas para 2024, aguardem. Pessoal, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, comprei essa obra, ou eu ganhei ela, eu já não lembro mais. Mas foi no começo do clube, pessoal. Isso aqui já tá há 2 anos na minha estante. O canal já tem 2 anos. Temos 3 volumes aqui, né? Inferno, Purgatório e Paraíso. Acho que essa é a sequência lógica, né? Eu tenho muita curiosidade. Confesso que me desanima um pouco o fato de ser naquele formato de poema mesmo, né? Estrofes. Geralmente tem aquela inversão, né? Sujeito-objeto, né? Para a montanha irei, né? O que dificulta um pouco a leitura. Aí você vai falar, Marcelo, mas você vai ler essa obra tão complexa e não parece ser tão pequena. Na verdade, pessoal, essa é uma edição bilíngue da 34, então é só metade disso, a outra metade em italiano que eu não vou ler, definitivamente. Eu posso até dar uma olhadinha por curiosidade, mas italiano de Dante Alighieri, acho que eu não tô preparado para isso. Meu italiano é assim, buongiorno, io non capisco. É bem simplão mesmo, não tem nada de... não vai nada além das palavras básicas. Mas eu sei que o Dante inspirou diversos autores, né? Essa aqui é uma obra que a todo momento nós estamos voltando nela, né? O Inferno, Purgatório, Paraíso. Parece que temos um protagonista aqui que vai ser conduzido por Virgílio, o grande poeta latino, né? O rival de Homero, que escreveu a Eneida, que também tá aqui na estante aguardando seu momento para ser lida. A contraparte romana, né, da Odisseia, ou a Eneida, né? E aqui o Virgílio é um personagem importante, aparentemente, que vai nos conduzir aí, não sei se pelo inferno, purgatório, paraíso, mas eu tenho muita curiosidade, eu adoro essas obras, digamos assim, imaginativas, né, do que seria a vida pós-morte, né? Tudo isso me fascina bastante. Dizem que é uma das grandes obras da humanidade, foi escrita lá pelo ano 1300, ou seja, século 14, 13, 14, acho que mais pro 14 talvez. Devo ler este ano. Pessoal, na lista de autores que não podemos ficar sem, eu não consigo me lembrar qual foi meu último livro do Dostoiévski. Bom, na verdade eu me lembro, mas foi no começo do ano, foi Os Demônios. Mas já faz muito tempo, né, pessoal? Fevereiro que lemos, né? Leitura conjunta aberta, inclusive. Muitos de vocês falaram, poxa, Marcelo, já leu Memórias do Subsolo? Você tem que ler. E eu escuto muitas sugestões de vocês, tá, pessoal? Vocês podem sempre me sugerir obras. Claro que eu não consigo escutar todo mundo, senão eu teria que ler 100 obras aqui por ano. Eu não sou uma máquina, eu tenho meu emprego fixo, o canal é um projeto paralelo, né? Mas Memórias do Subsolo parece que é o romance existencial puro, né, de Dostoiévski. Favorito de Freud, né? Freud lia muito Dostoiévski. E vamos ler aqui atrás. Escrito na cabeceira de morte de sua primeira mulher, numa situação de aguda necessidade financeira, Memórias do Subsolo condensa um dos momentos mais importantes da literatura ocidental, reunindo vários temas que reaparecerão mais tarde nos últimos grandes romances do escritor russo. Aqui ressoa a voz do homem do subsolo, personagem narrador que a força dos paradoxos investe ferozmente contra tudo e contra todos, contra a ciência e contra a superstição, contra o progresso e contra o atraso, contra a razão e a desrazão, mas investe acima de tudo contra o solo da própria consciência, criando uma narrativa ímpar, de altíssima voltagem poética, que se afirma e se nega a si mesma sucessivamente. Não é por acaso que muitos acabaram vendo neste livro uma prefiguração das ideias de
Freud acerca do inconsciente. O próprio Nietzsche, ao lê-lo pela primeira vez, escreveu a um amigo: a voz do sangue, como denominá-lo de outro modo, fez-se ouvir de imediato e minha alegria não teve limites. Que legal, né? Favorito do Nietzsche também. Favorito de vocês, só falta eu ler, né? Pessoal, temos aqui o Gabo, Crônica de uma Morte Anunciada, bonita edição. Esse aqui foi um presente de um querido amigo do canal, o Júnior, nos acompanha desde o nascimento do canal, né? Aproveito para agradecer o Júnior mais uma vez. Vocês devem estar se perguntando, mas por que não 100 anos de solidão, né, Marcelo? Bom, a lista já é muito grande, né, pessoal? Então eu quis escolher uma obra um pouco mais abreviada, mas mais do que isso, toda vez que eu vejo uma obra legal e eu falo, poxa, eu quero ler ela, eu penso no clube. Eu falo, seria uma boa obra para o ano seguinte. Eu infelizmente não consegui encaixar em 2024, já tinha uma lista meio pré-formada, mas para 2025, possivelmente 100 anos de solidão será lida com o clube. Não tô garantindo, mas realmente tá nas minhas ideias, nos meus planos. Mas eu gosto muito do Gabo, eu só li dele uma peça, né, Diatribe de Amor contra um Homem Sentado e simplesmente adorei. Vou deixar a resenha aqui, quem quiser dar uma olhada. Mas esse é um dos autores que eu queria ler mais, né, pessoal? E como eu falei, já tem a lista do clube, a lista aqui, 12 livros, eu tive que dar uma, né, maneirada no volume das obras, porque não adianta eu prometer muito e não cumprir, né? Eu quero pelo menos tentar aí chegar uns 80% do que eu tô indicando aqui, né? Então temos aqui Crônica de uma Morte Anunciada, dizem que é um romance bem legal do Gabo, curtinho, então tá aí pra 2024. Da série Autores que não podemos ficar sem, né? Temos o Kawabata, um favorito aqui do canal, todo ano eu leio alguma coisa do Kawabata, esse ano não vai ser diferente, eu tenho aqui Kyoto. O Kawabata, ele sempre traz elementos culturais japoneses em abundância, algo que eu simplesmente adoro. Eu sou fascinado por cultura oriental e cultura japonesa em particular. O Kawabata também trabalha a questão da sensualidade, casos amorosos, tem um quê de poesia na prosa dele. E aqui Kyoto parece que é um ode à cidade de Kyoto, foi a capital do Japão imperial por muitos séculos. Eu já visitei pessoalmente Kyoto e é uma cidade linda, fantástica, cheia dos templos, não sei se budistas ou shintoístas, mas a arquitetura da cidade é simplesmente deslumbrante, e parece que aqui deve ter algum tipo de romance aqui no meio, né? Cujo cenário, imagino que seja Kyoto e vai descrever suas belas construções, mas também Kyoto é famosa por suas paisagens, né? Monastérios, tudo mais. Eu tenho muita curiosidade, Kawabata é sempre muito agradável de se ler, tá, pessoal? E são obras curtas, tá? Aqui a fonte é grande, esse aqui é um pouquinho maior, mas bonita edição da Estação Liberdade, eles têm aí uma coleção completa do Kawabata, e lembrando que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, agora não lembro em qual ano, acho que foi 68. Esse aqui ainda tá no plástico, eu tava falando dele no último book haul, Cartas a um Jovem Poeta, foi uma dica de uma querida youtuber aqui, e também influencer, né, nas outras redes, a Bruna. Ela deu essa dica e eu peguei a dica, como eu falei, assim, eu sigo outros influenciadores, sugiro que vocês também sigam, tá, pessoal? Eu ainda tô pra fazer um vídeo indicando os influenciadores que eu sigo, e eu acho isso muito legal das redes. Eu, como falei, mesmo sendo influenciador, aliás, especialmente por ser influenciador, eu tenho que seguir os outros, eu tenho que entender o que tá, eu não gosto de falar na moda, né, mas eu tenho que acompanhar as tendências, né? Apesar de que eu sempre sigo influenciadores que vão falar mais dos clássicos, né, pessoal? Mas assim, mesmo entre os clássicos, há novas edições sendo lançadas por aí, novas traduções, e então eu tenho que ficar por dentro de tudo. E os clássicos é uma espécie de um oceano, né, pessoal? Então, assim, tem milhares de opções, milhões, se não milhões, né? E eu gosto muito quando um influenciador, ele se apaixona pela obra, né? E eu fico com muita curiosidade, eu também sou influenciado, né? E no caso a Bruna falou muito aqui de Cartas a um Jovem Poeta de Rainer Maria Rilke. Parece que são correspondências entre esse Rainer Maria Rilke e um aspirante a poeta mais jovem, né? E ele vai dar suas dicas, mas não só, né? Talvez pareça que tenha um diálogo existencial e tudo mais. Tenho muita curiosidade, uma obra mais curta também, não dá, tá, pessoal? Já tem listas aqui bem grandes e eu até parei pra pensar, eu falei, puxa, esse aqui de 12 livros tá talvez do tamanho das leituras do clube. Então, vamos maneirar no tamanho das obras. Pessoal, da série Autores dos quais eu não posso ficar sem, temos aqui o senhor Érico Veríssimo. Foi uma grata surpresa em 2023, eu li Incidente Antares, gostei tanto que coloquei pro clube Olhar os Lírios do Campo, e agora eu peguei aqui Clarissa, obra curtinha dele, mas a prosa dele é simplesmente apaixonante, você não quer largar. Eu vou deixar as resenhas aqui de Incidente Antares, Olhar os Lírios do Campo, excelentes obras da literatura brasileira. Veríssimo é sensacional. Eu não
podia ficar sem. Eu pensei assim, né, nessa lista, o que não dá pra eu ficar sem, né? Obviamente tem autores novos, então não dá pra eu dizer isso, porque eu não conheço esses autores, inclusive vários são novos, mas tem alguns ali que eu falei, eu quero muito estar com esses autores de novo no ano seguinte, né, pessoal? Então, o Veríssimo é um deles. Publicado em 1933, o primeiro romance de Érico Veríssimo trata das descobertas de uma jovem de 13 anos que se mudou do interior para a capital do Rio Grande do Sul. O Veríssimo era gaúcho, tá, pessoal? Otimista, confiante, Clarissa mora na pensão da tia. Convive com personagens que lhe despertam as tensões do amadurecimento. Um major aposentado, um músico infeliz, um judeu e um protestante que discutem sem parar. Uma mulher romântica, um desempregado, um gato, um peixe e um papagaio são alguns dos moradores da pensão de Dona Eufrazina. Adoro essas obras de pensão, inclusive o Balzac tá cheio delas. Através do olhar da menina, um dos mais consagrados autores brasileiros retrata a Porto Alegre da década de 30, com as contradições do país e do mundo naquele período. Numa leitura interessante para todos os tempos. Aliás, pessoal, quem quiser um apanhado geral da história do Brasil, mas ao mesmo tempo que tem uma prosa extremamente divertida, irônica, envolvente, né? Eu altamente indico Incidente Antares do Veríssimo, ouso dizer sua obra-prima, apesar de ter O Tempo e o Vento, que eu não li ainda, que dizem que, né, é uma trilogia aí fantástica, mas esse Incidente Antares, olha, vale a pena, viu? Porque eu voltei às minhas aulas de história do Brasil. É uma obra que dá muita vontade de reler. Enfim, Senhor Veríssimo está para 2024. Outro autor que não poderia faltar em 2024, sim, José Saramago. Gente, foi uma descoberta também em 2023, né? 2023 foi o ano das descobertas. Eu li dele As Intermitências da Morte e Lemos com o Clube de 2023, Ensaio sobre a Cegueira. Eu gostei mais de As Intermitências da Morte, mas também gostei muito de Ensaio sobre a Cegueira. Tanto é que cá estamos com Caim. Saramago é um autor que eu percebi que mais hora menos hora eu vou ler todas as obras dele, porque ele escreve muito bem, pessoal. É português de Portugal, é verdade, mas eu não sei o que ele tem na prosa dele ali, mas realmente é extremamente envolvente. Ele sabe dosar poesia, ironia, humor, e eu acho que eu gosto muito de autores mais nihilistas, né? Ele é um deles. Ele tá sempre analisando a fundo a natureza humana, né? Particularmente como somos propensos ao mal, mas ao mesmo tempo ele sempre vai tentar, de certa maneira, colocar aí o seu ateísmo. Ele não é panfletário, mas ele vai colocar aquelas perguntas incômodas, vai fazer críticas à igreja, tanto é que ele chegou a ser excomungado, tá, pessoal? E eu acho que particularmente por essa obra aqui, Caim, porque isso aqui é uma releitura da Bíblia, evidentemente sobre o episódio de Caim e Abel. A gente vai rever esse episódio, só que sobre as lentes do Saramago, sobre lentes ateias, né? São obras aí controversas, digamos assim. Hoje nem tanto, né? O mundo tá mais liberal, digamos assim. Imagino eu que na época que ele escreveu, tudo bem, foi anos 90, 2000, né? Não sei se foi antes. Ele é um autor mais contemporâneo. Mas o fato é que se isso fosse escrito há 100 anos atrás, ele poderia perder a cabeça. Tem a outra obra dele que eu também quero ler, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, que também é uma releitura do Novo Testamento e aí é controverso até nos dias de hoje, eu acho. Mas a questão do Saramago é que ele escreve muito bem, tá, pessoal? Não dá vontade de você largar qualquer obra dele. Inclusive As Intermitências da Morte foi uma leitura, assim, sensacional. Não é à toa que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 98, muito merecido. Mas vamos conhecer então mais da prosa dele e eu quero ler todos dele. Começar pro Caim, que tá aqui na estante, né, pessoal? Inclusive foi um presente de vocês, se eu não me engano. Pessoal, 2023 também foi o ano do teatro. Não li ali uma infinidade de peças, mas comecei a ler teatro e percebi a importância do teatro. Tanto é que com o clube de leituras nós vamos ler Shakespeare em 2024, lá pra novembro, né? A gente vai ler Hamlet. E eu li esse ano Molière, li o Avarento, li o Tartufo, tô com algumas outras peças dele, simplesmente amando também. E temos aqui Luigi Pirandello, né? O Shakespeare italiano, né? Nenhum e 100 mil. Escutei só coisas boas do Luigi Pirandello, grandíssimo dramaturgo, e o teatro tem algo que é mais leve, né, pessoal? É aquela leitura assim, se você tá meio atordoado, cheio de coisas pra fazer, pega uma peça de teatro, é uma coisa que é muito rápida, direta, até porque o teatro ele tem que ser mais envolvente, né? O público tá lá vendo na hora, então tem que ter mais humor, mais reviravoltas, então o teatro é muito dinâmico, até porque é só diálogo. Vai ter um pouquinho de cenografia sendo descrita, né? Mas é quase que 100% diálogos. Então, são obras rápidas e fáceis de ler, mas ao mesmo tempo extremamente instrutivas, né? Você realmente tem os mestres da dramaturgia, né? O Luigi Pirandello, Shakespeare, o Molière, e você vai dar boas risadas e estudar mais. Nós, que somos um bicho um tanto curioso aí, um ser humano. Então, vamos conhecer o Luigi Pirandello. Esse aqui foi um recebido da Companhia das Letras. A Penguin, pra quem não sabe, faz parte do grupo. Tô animado pra ler. Finalmente,
finalmente, mais uma dica, ainda tá aqui no plastiquinho, né, pessoal? Tô para abrir aqui. Temos aqui o processo Mauritius, de Jacob Wasserman, e foi uma dica do nosso querido colega Christian Assunção. Falei dele no último vídeo, né? Se vocês me seguem, muito provavelmente vocês seguem o Christian também, porque, enfim, ele tem muitos seguidores e ele dá ótimas dicas. E em 2023 eu travei uma amizade com ele e ele falou: Marcelo, você precisa ler o processo Mauritius, né? Que eu falei que eu sou judeu, né? O Jacob Wasserman é um escritor judaico-alemão, e aqui temos, parece que um Dostoiévski alemão. Já quando fala Dostoiévski já acende o olho aqui, né? E aqui parece que temos um professor acusado injustamente que vai a todo momento tentar provar sua inocência. É uma trilogia. Eu já não gosto quando é trilogia, que eu falo, putz, eu vou precisar ler os outros ainda, né? Não basta eu ler só esse. Mas se a obra é boa, né, pessoal? Vamos lá, né? E ela foi muito indicada pelo Christian. E como eu falei, eu sigo outros influenciadores. Estou para fazer aí um vídeo, 5 influenciadores para 2024. Vai ser a minha listinha de sugestões para vocês. A justiça, quando separada do amor, torna-se vingança. Henry Miller. Jacob Wasserman, grande representante do romance psicológico, desenvolve esse tema a ponto de lhe conferir a grandiosidade de uma tragédia grega. Com seu gênio inventivo e uma incomparável capacidade descritiva, que lhe granjearam a alcunha de Dostoiévski do século XX. Wasserman tece em O Processo Mauritius uma profunda reflexão sobre a justiça, o livre-arbítrio e a incessante busca pela verdade, conduzindo magistralmente o leitor através da história de Etzel Andergast, um rapaz de 16 anos, filho do procurador-geral, que descobre as atas de um processo polêmico e central para a carreira do pai, sem saber que isso mudaria para sempre sua própria vida. O Processo Mauritius é o primeiro volume de uma trilogia que segue com Etzel Andergast e se conclui com a terceira existência de Joseph Kerhoven. Eu adorei a capa, né, pessoal? Que trabalho aqui da editora Sétimo Selo. Adoro essas pinturas assim realistas, né? Bom, pessoal, como vocês podem ver, a lista tá grande e pesada, né? E tem a lista do clube ainda, não deixe de conferir, vou deixar o link aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado da seleção, foi feita com muito carinho, eu fiquei tirando e pondo várias obras, né? Mas eu estou satisfeito com o resultado final, espero que vocês tenham gostado também. Não se esqueça de deixar nos comentários quais são as suas sugestões. Não deixem de conferir o nosso clube de leituras, nós temos uma outra lista também muito interessante. Mesmo que você não vá ler conosco, dê uma olhadinha, porque vocês gostam bastante de listas de livros, quem não gosta, né? E no vídeo eu explico não apenas detalhes do clube, mas eu passo livro por livro da curadoria, explicando por que eu escolhi e tudo mais, né? Então, e não se esqueça de deixar sua curtida. Tenham um excelente 2024, cheio de saúde, alegrias e, é claro, muitas leituras. E boas festas a todos os inscritos. Muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima.